jura que vai tentar responder o máximo delas hoje. Muito bem, vamos lá então falar primeiramente sobre esse encontro entre Marco Rubio, secretário de Estado americano, e Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, que está fresquinho, quentinho, aconteceu nesta quinta-feira à noite. Mauro Vieira que falou que os Estados Unidos querem manter uma boa relação com o Brasil, também disse que está preparando, que eles estão estudando uma proposta geral que foi enviada pelo governo brasileiro na última terça-feira, no dia 4 de novembro, numa reunião virtual que aconteceu entre representantes técnicos tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, com participação de representantes do Ministério da Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, de Relações Exteriores, e ele falou que Rubio agora está analisando a proposta junto com o governo americano, e ontem ele disse que esperava uma resposta ainda nesta sexta ou até a semana que vem, mas o que ele disse é que a ideia seria ter um mapa do caminho para uma negociação mais longa e que a negociação completa deve durar de 2 a 3 meses até que todas as questões sejam concluídas. Depois disso, também Marco Rubio se manifestou, que é um bom sinal, as contrapartes americanas também falando desse encontro. Ele falou que se reuniu com Mauro Vieira e ele falou que eles discutiram assuntos de importância mútua e um quadro de reciprocidade para a relação comercial entre Estados Unidos e Brasil. O porta-voz adjunto também do Departamento de Defesa americano falou que eles discutiram um marco recíproco para a relação comercial entre Estados Unidos e Brasil, e vale falar que isso está acontecendo em meio à divulgação de vários acordos que os Estados Unidos estão realizando. Eles anunciaram nessa quinta-feira acordos com Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador, e acabou de sair também a notícia de que eles anunciaram um acordo com a Suíça, reduzindo de 39% para 15% as tarifas, portanto, um ambiente que se mostra propício para um avanço nessas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Vou começar nesse episódio com o Américo, no último comecei com o Lori. Américo, você acha que dessa vez vai para frente esse acordo? O Brasil pode ter tarifas menores do que essas de 50% com os Estados Unidos? Aparentemente, para pelo menos alguns produtos, pode. Só que nós continuamos sem ter muitas informações claras sobre as reais intenções dos americanos. O que eles estão pedindo nessas negociações. A gente sabe que estão acontecendo negociações em 3 canais diferentes, né? A iniciativa privada, que está negociando desde o começo do tarifaço e, inclusive, continuou negociando e ganhou até ímpeto essa negociação depois daquele encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump na Malásia. Então, eles continuam ali, produtores de café, exportadores de café, por exemplo, tentando incluir o produto brasileiro nessa suposta redução das tarifas que a própria Casa Branca disse que vai acontecer essa semana, né? Chegou a dizer Posso fazer um parênteses, Américo? Não quero Claro. te interromper, mas só porque o Américo não estava presente no Fora da Ordem quando ele esteve na Malásia, acompanhando de perto esse encontro, só para falar que o presidente Lula até falou que o Américo foi o jornalista que mais fez perguntas na história. Então, eu queria também depois que você trouxesse esses bastidores aí do que você sentiu também no ar. Sim, trago. Bom, o presidente, de fato, ele já fez essas brincadeiras comigo em outras ocasiões, porque eu tenho viajado muito fazendo as coberturas dele. A gente, aqui na CNN, a gente tem acompanhado todas as viagens do presidente. Depois que a Pri me abandonou sozinho aqui na Europa e foi para os Estados Unidos, eu acabei meio que pegando todas as viagens que acontecem para esse lado, tudo que acontece do Oceano Atlântico para o Oriente eu tenho feito, então eu tenho ido a muitas viagens e tenho, como eu brinco, a CNN tem que estar onde a notícia está, então a gente também tem que ter sorte, além disso, e eu tenho sido sorteado. Isso é interessante talvez, né, Pri, a gente que tem feito essas coberturas do presidente, contar, ele sempre dá uma entrevista coletiva, né? E nessa entrevista, no final das viagens, ele tem muita gente da imprensa brasileira e a Secretaria de Comunicação Social da presidência faz um sorteio para definir quem vai fazer as perguntas. E eu tenho, felizmente, tido a boa sorte aí de ser sorteado em várias dessas. Eu fui sorteado na Malásia, fui sorteado na Indonésia, já tinha sido sorteado na França, na Itália, enfim, várias. Às vezes é no grito, né? A gente não é sorteado, mas... anda ao lado dos competentes, Américo, essa é a verdade. Como é que é? A sorte anda ao lado da competência, né? O que dizem. Pois é, obrigado. E a gente, bom, enfim, e
o presidente, ao brincar comigo e falar isso, é o cara que mais me faz pergunta, está em todos os lugares, etc., ele demonstrou que ele estava bastante confiante, porque essa entrevista aconteceu logo depois, no dia seguinte à reunião com o presidente Trump. E o presidente Lula, quando aconteceu a reunião com o presidente Trump, ele estava muito preocupado, eu diria, não sei se preocupado, mas ele estava tenso, acho que essa é a palavra, porque não tinha acontecido a reunião ainda, eles abriram para a imprensa fazer perguntas, consegui fazer pergunta para o próprio presidente Donald Trump, na base do grito, ali não teve nenhuma organização, a Pri toda hora, coitada, e a Janja lá na Casa Branca, pior ainda, né, tem que fazer tudo na base do grito com o Trump, e o Lula estava muito tenso, mas no dia seguinte, ele, até ao fazer essa brincadeira, mostrou que estava muito mais relaxado, que ele estava mais confiante, eu acho que essa é a palavra. Uhum. E, aparentemente, só para então concluir e passar a bola para vocês, estão acontecendo essas 3 negociações em paralelo, né, da iniciativa privada, essa que você mencionou, Pri, que foi, são negociações mais técnicas, né, mais econômicas, comerciais mesmo, que estão acontecendo entre representantes dos ministérios brasileiros e das secretarias dos Estados Unidos, e tivemos essa reunião do Rubio com o chanceler Mauro Vieira, que foi uma reunião política. Ali é para discutir, vamos em frente com isso mesmo ou não. E a leitura que estamos fazendo aí com as conversas que estamos tendo com o Itamaraty, etc. e tal, é que existe um grande otimismo no governo brasileiro de que é possível fazer um acordo para uma redução, pelo menos temporária, das tarifas, enquanto a negociação continua, porque essa não é uma negociação fácil. É uma negociação de muitos aspectos. Vocês lembram que, além da questão das tarifas, na mesma época em que saiu o tarifaço, o governo americano fez uma série de perguntas e abriu uma investigação comercial, né, no Departamento de Comércio, ali, no Escritório de Representante de Comércio, exigindo muitas explicações de vários produtos brasileiros. Essas investigações demoram muito tempo. Então, eu acho que existe um otimismo grande com relação a reverem algumas tarifas e, eventualmente, uma redução temporária, meio geral, da maior parte dos produtos, enquanto continuam essas negociações. A grande questão, e aí eu queria ouvir vocês dois também, o Lorival, que tem falado muito com o Departamento de Estado e com as pessoas lá nos Estados Unidos, e você que está aí, Pri, é o seguinte: será que esse otimismo é meio exagerado? Porque a gente está ouvindo do governo brasileiro isso, o governo americano, ok, dá lá seus sinais, mas não está deixando claro qual é a posição dele. Será que esse otimismo é exagerado? Pois é, vou passar a bola pro Lori, que tem feito as apurações, deu furo sobre vetos a vistos de juízes, lei Magnitsky, enfim, tem conversado com eles. Até uma curiosidade, Lori, com que cara que eles estão agora, né? Porque era esse departamento que estava ali meio travada a negociação, certo? Você sabe ali os detalhes das pessoas que estavam travando. E agora que até o Rubio fez um post dizendo que teve a reunião, você acha que vai para frente ou é otimismo exagerado? Gente, vocês lembram que em 2016, na eleição, o Marco Rubio e o Donald Trump se ofenderam de forma muito grosseira, né? O Trump se referia a ele como que tinha mão pequena e, portanto, também tinha o órgão sexual pequeno também. O Trump chamava ele de Little Marco, ofendeu a mulher do Marco Rubio. Enfim, eles são políticos, né? E, realmente, o Marco Rubio não deseja esse engajamento com o Brasil. Ele é ideologicamente muito contrário ao governo Lula, e também ele tem assessores, principalmente o Ricardo Pita, que é venezuelano, que também não tolera o presidente Lula e tal. Mas quem manda é o Trump. E o Trump identificou que tinha apostado, né, num perdedor, na visão dele, que era o Bolsonaro, que não tinha como o Bolsonaro recuperar chances de ser candidato, e o próprio bolsonarismo estava muito enfraquecido. Aí fez esse cavalo de pau, né? Essa mudança radical, identificando no Lula quem também foi perseguido pela justiça, mas deu a volta por cima como ele, Trump.
Então, essa é a nova leitura do Trump e a energia do presidente Trump nesse engajamento continua presente, muito forte, tanto que o Marco Rubio citou o Trump durante a reunião, dizendo, eu conversei ontem com o presidente Trump, disse a ele que nós íamos nos reunir, e ele ficou muito contente. Então, deixando claro, né, o próprio Marco Rubio deixando claro que é um movimento que vem do presidente Trump, e não dele, Marco Rubio, né? A minha apuração ainda está em curso, preciso de mais tempo, mas eu tenho alguma apuração já. Então, a minha apuração até este momento é de que realmente foi uma conversa muito boa para o Brasil, de que o Marco Rubio não trouxe questões políticas. Trouxe a questão das Big Techs, né, dos impostos sobre as Big Techs, que é algo que desagrada bastante o governo americano e que ele gostaria que estivesse nas negociações. Foi uma medida provisória em outubro que colocou impostos de 15% sobre as Big Techs, seguindo o modelo da União Europeia e que tinha sido acordado no âmbito da própria OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, porque essas Big Techs nos Estados Unidos não pagam impostos ou pagam muito pouco, então seria uma forma de equalização e tal. E o governo americano quer uma revisão disso. Falaram de etanol, mas as discussões sobre comércio elas são um pouco superficiais, porque esse não é o escopo do Marco Rubio e nem muito do Mauro Vieira também, né? Então, é mais eles estão pavimentando um caminho político, ou seja, deixa eu explicar bem isso, assim, é uma reunião política para demonstrar que não há obstáculos políticos para uma negociação comercial. E o governo brasileiro, o chanceler Mauro Vieira, saiu com a impressão de que o governo americano estaria disposto a estudar seriamente a ideia de suspender a tarifa de 50% por um período, por alguns meses, que é um pedido do Brasil, né? Mas eu não tenho essa apuração do lado americano, não tenho uma apuração contrária a isso e nem favorável, ainda estou trabalhando essa questão. Posso só complementar um negócio? Era exatamente isso que o governo brasileiro estava trabalhando, para tirar essa questão política. Essa coisa que essa sua apuração inicial, Lorival, de que o Marco Rubio não fez nenhuma menção política, não fez nenhuma pressão política, esse era o primeiro grande objetivo do governo brasileiro nessa negociação, era tirar qualquer coisa que fosse relacionada a demandas políticas. E isso também casa muito bem com o que você estava falando dessa mudança de posição do presidente Donald Trump, que inclusive não cada vez mais ele prova que não é uma figura ideológica, né? Que ele ele vai mudando ali muito as posições em relação ao que ele considera lá os líderes e os presidentes, etc. Mas essa informação que você traz de que o Marco Rubio não fez nenhuma pressão política, não levantou nenhum ponto político, é uma leitura muito positiva para a posição que o governo brasileiro tinha levado, que era separar completamente. Topamos discutir a parte comercial, que aparentemente os Estados Unidos estão topando também, mas não queremos nenhuma discussão política. Então, isso é a primeira missão aí que o Brasil teve, e seria uma vitória aí para o Brasil se encaminhar dessa forma mesmo. É uma apuração que até a Tainá Falcão fez, que casa com isso que vocês estão falando, e de como a política ficou de lado, é que o presidente Donald Trump, e bom, isso segundo aliados do governo, nessa reunião que aconteceu na Malásia, que a impressão que eles ficaram é que Donald Trump já tinha deixado um pouco de lado a questão de Jair Bolsonaro, que esse assunto tinha esfriado, porque também Bolsonaro foi condenado, então essa visão que também o Lorival falou, né, de apostar no cavalo vencedor, etc. E na Malásia, Lula falou, né, enfim, que sobre o momento que ele esteve na prisão, etc., e que sobre Bolsonaro, que o Donald Trump falou que não conhecia muito bem o caso, mas que admira Bolsonaro. E Donald Trump, publicamente, quando foi questionado sobre essa situação,
o máximo que ele diz sobre o Bolsonaro é que ele admira Bolsonaro, mas que ele não é muito próximo. Ele já repetiu isso em algumas vezes. Então, a impressão é que esse assunto ficou um pouco de lado e que agora Donald Trump, de fato, quer focar na questão das big techs, nos minerais de terras raras, e qual que era a outra questão? No mineral, big techs, minerais de terras raras, etanol, e tem mais uma... Etanol, tem outra... Não, era uma outra questão que eu vou achar aqui, que era um terceiro ponto, mas enfim, aí nesse encontro na Malásia, Donald Trump fala que pode acontecer um bom acordo, que eles têm um ótimo relacionamento. Lula fala que se depender dele e de Donald Trump, vai ter um acordo, e que se não houver um acordo, não é por causa dele e de Donald Trump, mostrando que entre eles as coisas se acertaram, isso depois daquele encontro que eles tiveram, inclusive na Assembleia Geral, que Donald Trump falou para o mundo todo ouvir que eles tiveram uma boa química. Lembrei, é o PIX, a terceira questão. Então, essas questões de minerais de terras raras, Big Techs e PIX seriam questões que agora, para Donald Trump, estão mais prementes, assim, do que a questão política e de Jair Bolsonaro. Mas, aí, só para voltar para vocês, uma percepção do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Então, saíram esses vários acordos aí nos últimos dias, e aqui nos Estados Unidos só se fala, não se para de falar sobre affordability. É uma palavra que está sendo muito usada o tempo inteiro, e affordability significa custo de vida, né? Poder de compra, como a gente pode traduzir para o português. E nesse momento houve eleições na semana passada, os democratas saíram vitoriosos dessas eleições, incluindo aqui em Nova York. Além disso, houve o shutdown, a finalização do shutdown mais longo da história dos Estados Unidos, mas essa questão do custo de vida foi muito colocada. Então, há uma questão interna muito importante para essas negociações que estão acontecendo com os países, e que daí não tem nada a ver com Bolsonaro e com política do Brasil, até porque o Brasil aqui para os Estados Unidos muitas vezes é até considerado irrelevante, mas o que é importante para os Estados Unidos é café e carne. E aí o café subiu 20% em um ano, a carne subiu 15% em um ano. Donald Trump está sendo avaliado negativamente pela sua condução da economia. A CNN fez uma pesquisa na semana passada mostrando que 61% dos americanos avaliam que houve uma piora nas condições econômicas sob Trump. No pior momento, Biden estava com 58% nessa mesma pesquisa, ou seja, Trump está com uma percepção mais negativa sobre a economia do que Biden, e Trump sempre foi o cara dos negócios, o presidente que soube conduzir muito bem a economia. Então, eles estão tentando atacar essa questão do custo de vida. Caroline Leavitt acabou de fazer um post falando que a Target vai abaixar preços. Eles estão completamente focados nessa questão do custo de vida antes das eleições de meio de mandato. E aí, Américo, queria jogar isso para você, porque às vezes a gente cobre essas relações entre os países, né? E a gente tende, talvez, até a olhar um pouco com o nosso olhar do Brasil para essa questão. Mas você também deve sentir muito isso aí na Europa, que o Brasil nem sempre está nas discussões, nem sempre é citado como, né, uma grande potência. Muitas vezes o que repercute do Brasil, infelizmente, são essas questões né, de polêmicas que acontecem, até, por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro. O que eu queria entender é se você acha que, de fato, os Estados Unidos vão entrar nesse acordo porque é de interesse próprio, agora vale a pena para os Estados Unidos, ou você acha que há um mérito de esforço diplomático por parte do Brasil? Eu acho que é uma mistura das duas coisas, não só o mérito diplomático e o interesse americano, como também o interesse das empresas privadas. Então, de novo, desses três canais que estão acontecendo em negociações, a gente não pode esquecer uma pressão forte das empresas privadas, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, que acabaram sendo prejudicadas com esse tarifaço. Mas, no final das contas, nós estamos falando aqui de um presidente que é bastante pragmático, né, que é o Donald Trump, que não tem a menor dificuldade de mudar de posição, de uma hora... A única coisa que ele tem dificuldade é admitir que ele está errado. Ele nunca erra, ele está sempre certo. Os republicanos perderam as eleições porque o nome dele não estava na cédula. É sempre assim, né? Então, assim, ele tem o ego do Donald Trump é uma outra questão. Então, ele não vai ter o menor problema de recuar. Como você falou, esses acordos vários aí com países da América Latina mostram que o principal interesse dele, naturalmente, é em casa, né? É o problema da inflação, é o problema do custo de vida, como você muito bem colocou.
E ele está percebendo que errou, né? Ele nunca vai falar isso, mas assim, estava cantadíssima essa bola, que você não pode colocar tarifas de uma hora para outra em todos os países praticamente que você faz negócios e importa, e acreditar que isso não vai ter um impacto na inflação. Todo mundo estava alertando isso nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, em todos os lugares. Então tem um mérito, sim, do governo brasileiro, uma estratégia que foi feita lá, que levou em consideração isso também. Agora, no final das contas, é claro, é a situação interna nos Estados Unidos. É isso que guia, no final das contas, praticamente todas as decisões de praticamente todos os governantes, né, a sua situação em casa, e não é diferente com o Donald Trump. Eu diria até que é mais acentuado com o Donald Trump. Ele está muito mais preocupado com o impacto que isso pode ter na reputação dele mesmo do que qualquer outro aspecto. Então, isso é fundamental. Mas tudo, na verdade, é um grande quebra-cabeça. Então, todas essas peças sendo movimentadas, um grande jogo de xadrez, com vários jogadores ali mexendo essas peças. Então, existe a possibilidade, sim, de chegar-se num acordo, pelo menos temporário, com essa questão das tarifas, e isso vai levar em consideração vários desses fatores. Mas, sem dúvida, o impacto inflacionário parece ser um dos principais, e vai deixando em segundo plano aquele aspecto que o Lorival muito bem colocou, do lado ideológico, o ranço ideológico, por exemplo, das pessoas que hoje tocam o Departamento de Estado, que aí sim é uma questão muito mais ideológica do que até o próprio Trump. Muito bem, vou só trazer rapidamente aqui a participação de Israel, Janilson,